Você sabia que o Superman está no meio de uma guerra política e que um antigo intérprete do herói disse que James Gunn cometeu um erro que pode afundar o novo filme? Pois é, o Homem de Aço voltou, mas não do jeito que todos esperavam. O novo filme do Superman, escrito, dirigido e coproduzido por James Gunn, estreou e já virou alvo de polêmica. E o motivo não é o uniforme, nem o ator David Corenswet, nem mesmo Lex Luthor. A treta veio de onde menos se esperava, de Lois e Clark, a série dos anos 90, mais precisamente do ator Jim Kane, que deu vida ao Super-Homem por 4 temporadas. Em entrevista recente ao TMZ, Jim disse que James Gunn errou feio ao transformar o Superman numa figura política e progressista demais. E isso pode, segundo ele, afastar o público e prejudicar o desempenho do filme nas bilheterias. Jim não chegou a detonar o filme por completo. Muito pelo contrário, ele diz torcer pelo sucesso da nova fase da DC. Mas quando o assunto são os comentários recentes de James Gunn, ele não segurou a língua. Segundo Ken, é um erro usar o Superman como alegoria política direta, especialmente nos tempos em que vivemos. Em suas palavras, por que mudar os personagens só para agradar os tempos atuais? Ele reconhece que o Superman sempre teve uma ligação com a história dos imigrantes nos Estados Unidos. Afinal, o herói veio de outro planeta, foi criado por fazendeiros do Kansas. Mas, para Jim, tornar isso mensagem política explícita pode dividir o público ao invés de unir. Mas, afinal, o que James Gunn falou para causar toda essa comoção, essa reação? Pois bem, em entrevista ao The Times, Gunn explicou que seu Superman é sim uma metáfora para a imigração, mas mais do que isso, é uma história sobre bondade humana. Segundo ele, vivemos numa época em que ser gentil parece ofender algumas pessoas, e o novo filme quer resgatar esse valor. Gunn afirmou: sim, é sobre política, mas em outro nível, é sobre moralidade. E completou: vão ter pessoas que não vão gostar, mas azar deles. Essa resposta direta e sem papas na língua desagradou a alguns fãs e gerou toda a polêmica. Mas a grande pergunta aqui é: o Superman pode ou deve mudar com o tempo? Vamos lá. Desde sua criação em 1938, o personagem sempre refletiu as preocupações de sua época. Enfrentou fascistas, nazistas, corrupção política, ameaças nucleares e, mais recentemente, crises de identidade e representatividade. Transformar o Superman em um símbolo de empatia, de inclusão e em uma América mais diversa pode até incomodar os conservadores, mas talvez seja exatamente isso que o herói sempre representou, o que nós precisamos enxergar como ideal. Jim Ken não está sozinho. Muitas pessoas têm medo de que filmes com mensagens sociais se tornem militância forçada. Mas será que o novo Superman realmente vai por esse caminho? Até agora o que sabemos é que a história foca na dualidade de Clark Kent, um ser de outro mundo tentando fazer do nosso um lugar melhor. Ou seja, se isso for político, então o Superman sempre foi político. Ele só não era rotulado assim. O peso das palavras de James Gunn. Pois é, James Gunn é conhecido por sua franqueza, e aqui ele não quis agradar a todos. Preferiu bater no peito e assumir uma visão mais pessoal e moral do Superman. Mas claro, quando se trata de grandes franquias, toda palavra importa. E dizer que quem se ofende com a bondade que se dane pode parecer honesto, mas também gera antipatia. Pois em uma cultura de redes sociais polarizadas, tudo vira arma, inclusive o Superman. E o filme? Vai ser bom ou não? Apesar da controvérsia, a expectativa do filme continua alta. A previsão é que Superman arrecade mais de 200 milhões de dólares na sua estreia global, um número respeitável para uma reinicialização. David Corenswet já mostrou que pode entregar um Clark Kent emotivo, acessível e simbólico. E mesmo Jim Ken, apesar da crítica, admite que está curioso para ver a nova versão, principalmente porque Gunn promete trazer algo de volta que andava sumido: o humor.
No fim das contas, o Superman sempre foi mais do que músculos e capa vermelha. Ele é o espelho dos nossos tempos. E talvez seja por isso que ele gere tantas paixões e também tantas discussões. O que está em jogo agora não é só um filme, é a identidade de um símbolo, o que ele representa e o que ele diz sobre nós. Pois é, o Superman de James Gunn está entre nós meros mortais. E você gostando ou não, né, da visão do diretor, a gente sabe, a gente que é fã da HQ, sabe que a gente realmente precisava de um Superman mais identificado com o que a gente está acostumado, né? Superman é Superman desde 1938, gente. E como vocês viram, ele vem evoluindo conforme o mundo, ele vai evoluindo e enfrentando aqueles dilemas. Agora, se a visão dele está certa ou errada, aí é uma coisa que cada um vai entender e vai ter a sua visão. Eu acho que ele acertou, eu acho que está tudo certo. Não tem esse negócio de agenda book, é o tempo dele, é de falar disso aí. Eu não vou falar como James Gunn se você não gostou, porque eu respeito você, espero que você, quando comente aqui, também me respeite, né? Gente, por favor, né, porra? Ó, respeita meus cabelos brancos, tá certo? Pra você que ficou até agora, vai sair um vídeo falando, sim, quem é o, quem é o Superman definitivo, Henry Cavill ou David Corn Sweat. Pra você não perder, você já sabe o que tem que fazer. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e vem fazer parte desses loucos, que não são poucos, desculpa, desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo, no caminho, eu explico.